Pode existir tecnologias de outra civilização aqui no Sistema Solar. Bom, pessoal, acabou de sair um estudo científico muito interessante. Esse estudo científico aqui, pessoal, foi feito pelo Joseph, foi liberado no dia 11 de junho, no servidor de pré-impressão Archive. É um estudo científico mais para a gente refletir um pouco sobre o nosso comportamento e sobre o que pode existir aqui. E nesse estudo, pessoal, ele fala muito sobre ativos e passivos, olha só. Mas calma, gente, eu vou explicar para vocês qual é a mensagem que ele está tentando passar aqui através desse estudo. Sem querer, nós aqui na Terra nos tornamos uma civilização que envia sondas ao espaço. Muito antes de ser enviadas as Voyagers, a humanidade já enviou as Pioneers. Eu não sei se vocês sabem. As Pioneers já não estão mais funcionando da forma que funcionavam. As Voyagers também, já daqui a algum tempo, nem vão estar mais funcionando direito, da forma correta. E uma coisa em comum que todas essas sondas têm é que elas estão na rota de fuga do Sistema Solar, estão indo embora em direção de outra estrela. E quando essas sondas alcançarem outras estrelas, outro Sistema Solar, elas não vão estar mais funcionando. Então elas já chegam lá como objetos passivos, que não funcionam, só levando uma mensagem da Terra, inclusive. Uma sonda ativa, segundo as palavras do Joseph, seria uma sonda que seria capaz de alcançar outras estrelas, mas que ainda esteja funcionando, mesmo passando por toda a turbulência do espaço interestelar, ela ainda chegaria funcionando. Então, para a gente entender um pouco mais, a gente precisaria ver a sua trajetória, tipo hiperbólica, talvez alinhado com órbita de planetas. Uma coisa bem semelhante a gente viu no objeto interestelar 13 Atlas, mas é claro que ele é só um cometa. Muita gente pensou por essa característica que ele poderia ser talvez uma nave alienígena, mas não, gente, ele não é. Segundo as palavras do Joseph, não temos tecnologia o suficiente para a gente fazer uma grande varredura no Sistema Solar de forma tão rápida para a gente talvez detectar uma possível sonda que esteja aqui nos confins do Sistema Solar, naquela região escura. Talvez podem existir sondas passivas aqui que não estão mais funcionando, talvez podem existir sondas ativas nas espreitas. E uma coisa bem interessante que o Joseph falou é que encontrar uma sonda ativa seria muito mais interessante, porque se ela ainda estiver funcionando, ela pode emitir pequenas frações de calor detectado no infravermelho. Daí a gente precisaria ver um pouco mais de seu comportamento e dentre outros. Aí sim a gente poderia, iniciar outros estudos. O Joseph também falou nesse estudo científico uma coisa muito interessante, é que talvez algumas sondas não seriam da forma que a gente pensa, 100% de metal, mas sim elas poderiam ser feitas por cascas de cometas, enfim, e viajar pelo espaço interestelar, visto que ela não se desgastaria tão rápido assim. Ele até falou que seria interessante se fosse utilizado o telescópio Vera Rubin, aquela câmera gigante. Ela sim, pessoal, consegue fazer uma certa varredura aqui no Sistema Solar e talvez com os dados do Vera Rubin a gente poderia encontrar pequenos objetos ou então pequenas emissões de calor que poderia indicar pra gente, não mostrar, falar alguma coisa assim, indicar pra gente que talvez seja uma sonda ativa. Mas também o Joseph falou que talvez o Vera Rubin poderia encontrar sondas passivas. Mas enfim, pessoal, na opinião de vocês acham que se existir a gente poderia encontrar sondas passivas ou ativas? Restos de sondas ou então sondas que ainda estão funcionando? Bom, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Vocês lembram do Avi Loeb, aquele físico de Harvard? Pois é, pessoal, tem uma coisinha para falar sobre ele. Esse vídeo vai soar mais como uma fofoca, mais como uma fofoca do que uma descoberta científica. Bom, gente, o Avi Loeb ficou muito conhecido, muito mais conhecido na época da passagem do cometa interestelar 13 Atlas. O cometa interestelar 13 Atlas tinha algumas anomalias, ninguém sabia explicar ao certo, e o Avi Loeb foi um dos poucos cientistas que não era dogmatista, isso ele mesmo falou, que não tinha problema nenhum de considerar outras possibilidades, de que talvez o 13 Atlas seja, na verdade, uma sonda alienígena. Ele mostrava um outro lado da história com cálculos, uma coisa bem responsável, coisa que um astrofísico de verdade tem que fazer. Se ele está falando uma coisa, ele provava com cálculos. Mas, de certa forma, o Avi Loeb nunca afirmou nada sobre esse objeto. Ele só, gente, tem esse lado aqui, gente, tem essa possibilidade. E isso fez muita gente se apaixonar por ele, principalmente ufólogos. Só que, ao mesmo tempo que muita gente ficou apaixonado pelo Avi Loeb, ele também causou uma grande revolta na comunidade científica. Muitos cientistas começaram a falar mal dele,
xingava ele em podcast, era uma coisa assim absurda. Só que como ele ganhou muitos fãs, muita gente começou a defender ele. Só que de uns tempos pra cá, pessoal, o Avi Loeb tem mostrado um comportamento um pouco diferente da época do cometa interestelar 13 Atlas. Vocês lembram daquela cientista Beatriz Villarroel? Pois é, no ano passado ela publicou um estudo científico valioso sobre possíveis objetos que pareciam estar perto da Terra muito antes do humano lançar o seu primeiro satélite no espaço. A própria Beatriz falou que ela não sabia o que era aquilo, ela só encontrou em registros muito antigos do Palomar Sky Survey que aquilo também poderia ter uma explicação, talvez poderia ser raios cósmicos. Só que nesse ano o Avi Loeb postou um artigo científico falando em um tom não tão agradável assim sobre o estudo da Beatriz. Não somente sobre o estudo da Beatriz, como também outros estudos científicos relacionados à ufologia, a vida fora da Terra. Só que dessa vez ele já trouxe uma explicação que seria uma coisa natural, blefando, sabe? Bom, gente, de uma certa forma o Avi Loeb tá certo, ele é um astrofísico. A única coisa que ele errou é só em usar as palavras, certo? Só que a coisa começa a ficar estranha, pessoal, quando um ex-engenheiro da NASA, um ex-engenheiro que entende das máquinas, viu os estudos da Beatriz Villarroel e viu que aquilo não era raios cósmicos e viu que sim, era realmente a luz de um objeto que a gente não sabe explicar o que é. Aí ficou a palavra do Avi Loeb contra de um engenheiro. Muita gente começou a ficar falando mal do Avi Loeb por conta dessa postura que ele está tomando agora nas redes sociais, principalmente no YouTube e no blog dele. Ele tá falando num tom meio arrogante, sabe? Muita gente começou a falar que ele falou que ele não era um cientista dogmatista. Ele já teve jeito melhor para explicar as coisas para o público e simplesmente agora ele está tomando esse tipo de postura. Muita gente está chamando ele de duas caras, enfim, a gente tá a maior coisa com a Avi Loeb. Eu também não gostei muito do termo que ele falou sobre os estudos da Beatriz Villarroel. Na verdade, sim, ela encontrou algo muito grande que os cientistas não sabem explicar. A própria Beatriz falou que ela sofre muita resistência em tentar publicar os seus estudos científicos. Ela falou que não sabe se isso se dá porque ela é uma mulher descobrindo coisas gigantes. Mas enfim, pessoal, eu sei que tá uma situação meio complicada. Mas aí, o que vocês acharam? Sim, pessoal, ele é um astrofísico, né? Ele tem que falar aquilo, provar aquilo que ele tá pensando, né? Mas realmente você tem que ter as palavras certas para falar sobre os estudos de alguém. Até porque quando foi com ele, né, ele não gostou. É uma coisa estranha. Os cientistas podem ter descoberto o que pode ser a terceira galáxia que parece não ter matéria escura nenhuma. Bom, pessoal, por mais que a matéria escura seja aquela coisa invisível, que não emite luz, não interage com a luz, a gente não entende muito sobre ela, ela é muito importante, principalmente para as galáxias. Ela funciona também como se fosse uma espécie de cola gravitacional. Ela age pelos efeitos gravitacionais e é muito importante ter a matéria escura, por mais que a gente não entende muito sobre ela. Eles descobriram uma nova galáxia anã que fica localizada a aproximadamente 45 milhões de anos-luz de distância da Terra. E eles encontraram essa galáxia, pessoal, seguindo um rastro fraco de gás cósmico que fica numa linha reta que liga 9 galáxias. E nessa mesma linha tem 2 galáxias que ficaram famosas lá em 2018 para 2019 porque também pareciam não ter matéria escura nenhuma. Que loucura! É tanto que quando essa galáxia foi encontrada, né, foi anunciada agora, os cientistas até pensaram que ela poderia ser um buraco negro, porque a massa total de estrelas daria em torno de 100 milhões de sóis. E se tivesse matéria escura, seria algo aproximadamente a 10 bilhões de sóis. Bom, meus amigos, não é que a matéria escura sumiu dessa pequena galáxia. A ideia é que essas 3 galáxias nasceram juntas em um evento muito violento. Muito provavelmente aconteceu uma colisão frontal em alta velocidade entre galáxias maiores, já que elas são galáxias anãs. E nessa batida violenta, pessoal, o gás normal teria sido arrancado e se separado da matéria escura. E depois todo esse gás se condensou em novas galáxias. Isso tudo ao longo de uma trilha. E talvez isso explicaria o surgimento dessas galáxias com esse total de estrelas sem nenhuma matéria escura. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu achei legal. Eu acredito que ali pode ter mais, viu, gente?